Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula é direcionada ao 8º ano do Fundamental 2. Nós estamos trabalhando já conteúdos do segundo bimestre e é importante que você compreenda, nessa aula que eu serei bem direto, o conceito de enunciação e também compreenda sobre alguns tipos de discursos que nós temos, tá bom? E as diferenças deles. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo de enunciação, de enunciar, de dizer, de falar, de discursar, quando eu utilizo esses meios, eu não posso começar a falar deles sem que você entenda os conceitos de comunicação. Comunicação é interessante porque todo mundo sabe se comunicar, mas quando a gente precisa definir o que é comunicação, nós temos uma certa dificuldade. Vamos lá então para aquilo que nós já sabemos. Eu sei me comunicar com alguém, você também sabe se comunicar com alguém. Nós mandamos mensagens, nós ligamos, nós fazemos videochamada, nós conversamos com as pessoas, nós escrevemos, isso tudo são formas de comunicação. Nós utilizamos a nossa língua nacional para poder falar com alguém, seja a língua portuguesa, seja Libras, a língua brasileira de sinais, nós utilizamos desses meios para poder se comunicar com alguém. Também, a comunicação ela não acontece somente de maneira verbal, ela pode ser também não verbal. Então, quando você chega, está no trânsito, viu o semáforo e aí ele apareceu um sinal vermelho e você sabe que você tem que parar e você para, não tem ninguém falando para você parar, mas você aprendeu nas leis de trânsito, você aprendeu nas suas aulas, então você entende que você precisa parar quando for o sinal vermelho. Foi através de cores daquela mensagem, mas ela aconteceu e ali aconteceu uma comunicação não verbal através de cores. Então nós temos várias maneiras de comunicar. Às vezes a gente não quer falar nada e a gente faz um gesto, né? Por exemplo, chamando, vem cá, vamos ali, e aquele gesto, a expressão corporal também é um meio de comunicação. O que eu quero que você entenda para compreender os assuntos que nós vamos tratar, a comunicação é basicamente isso daqui. O emissor, ele vai enviar a mensagem para o receptor ou receptores. Então nós temos alguém que emite a mensagem, nós temos a mensagem que vai ser enviada e os receptores. O emissor, aquele que produz a mensagem, aquele que está passando a mensagem. A mensagem pode ser um sentimento, pode ser uma ordenança, pode ser um pedido. Então nós temos várias mensagens por aí, né? Pode ser uma expressão de algo que você está querendo mostrar para alguém, né? A mensagem. E nós temos receptor, aquele que está recebendo a mensagem, aquele que vai ter que compreender a mensagem, aquele que vai dar uma resposta àquela mensagem, beleza? Seguinte. Quando eu entendo isso, eu percebo que sempre que o sujeito falante produz um enunciado, toda vez que ele produz um enunciado, acontece uma enunciação. Então, enunciação nada mais é do que quando o sujeito falante produz o enunciado. Beleza? Só isso, basicamente. Vamos agora para o discurso. Vamos compreender um pouco sobre discurso. Discurso, nós temos discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Nós vamos trabalhar esse discurso bem aqui nesse bimestre. Discurso direto. Toda vez que naquela narrativa nós não estamos falando, lembrando que nós não estamos falando de discurso no seu conceito básico que nós entendemos. Às vezes a gente pensa que discurso é quando eu vou na faculdade e aí eu sou o orador da turma e eu vou ter que preparar o meu discurso. E aí eu vou me expressar na frente de todo mundo, vou falar aquelas palavras bonitas. Bem, a gente entende que isso é discurso. Mas dessa vez eu estou falando do discurso dentro da estrutura da narrativa. Então lembra aí dos textos narrativos, eu já falei sobre eles, os 3 tipos de textos em outras videoaulas. Para quem ainda não viu, pode ver, aproveita e se inscreve lá no canal, viu? Que isso vai ser muito legal. Mas seguinte, quando eu falo do discurso dentro da estrutura da narrativa, eu estou falando de como esse discurso aparece. Lá na estrutura narrativa, quando nós temos uma história, e ela aparece com 2 pontos, travessão e pessoas dialogando, esse discurso é direto. Exemplo, o aluno diz: oi, olá, tudo bem? Tudo. E aí nós vamos vendo naquele texto lá, por exemplo, João, oi, Pedro, olá, tudo bem? João perguntando para ele, né? 2 pontos, travessão, tudo bem? Não, por que não? Meu cachorro sumiu. E a gente vai vendo aquele diálogo todinho acontecendo, isso é discurso direto. Por quê? Quem está falando já é o próprio personagem. No discurso indireto, nós temos quando o narrador vai falar.
Tinha um menino chamado João, acordou cedo, ele começou a conversar com seu colega, o colega perguntou se ele estava bem, ele disse que não porque havia perdido o seu cachorro. Então nós temos um narrador contando, é um discurso indireto, ele falou o que o menino sentia, mas ele não usou os diálogos ali com 2 pontos, travessões, beleza? Enquanto no direto nós temos uma ênfase, nós temos um foco, ele vai colocar ali, usando geralmente no clímax, né, da história, da narrativa. Olá, você está mesmo bem? Sim, eu estou bem. Então, nós temos essas 2 maneiras de discurso. O discurso direto, usa-se travessão e os 2 pontos, e o discurso indireto, quando o narrador conta sobre o personagem. Nós também temos o indireto livre. O que acontece no discurso indireto livre? Na minha concepção, é um dos discursos mais incríveis que existe, até porque nós temos grandes escritores brasileiros, que para quem aí vai fazer concurso, para os concurseiros aí, fica a minha dica, nós temos escritores que utilizam desse discurso e eles... o discurso indireto livre, eles utilizam deles no meio das suas narrativas, como Graciliano Ramos, então é bom ficar bem atento. Como que isso acontece? Bem, acontece da seguinte maneira, ele está contando a história, o menino conversou com o outro e falou que não estava bem porque havia perdido o cachorro. Aquele dia era um dia muito bom e aí o sol estava iluminando, de repente o sol escureceu, houve-se barulhos estranhos, ele começou a lembrar da história de vampiros que ele havia lido, as pessoas sumiram, ele não escutou mais ninguém. Socorro, meu Deus, pegaram no meu pé. Aí você fala, oxe, tô lendo o livro aqui, quem foi que pegou no pé? Será que foi o autor, na hora que estava escrevendo, pegaram no pé dele, ele escreveu aqui? Ah não, quem falou pegaram no meu pé foi o menino, porque só estavam os 2, o narrador estava contando que só estavam os 2 dentro daquela sala, e de repente alguém pegou no pé, então se um deles sumiu, sobrou só um, o personagem está falando. Todas as vezes que o personagem fala de repente, ele interage na explicação do narrador, ele interage na história que o narrador está contando, e isso é um discurso indireto livre, ok? Então, são essas as diferenças. É interessante vocês lembrarem de uma coisa, ter um cuidado com o tempo verbal, porque é bem isso que cai aí nos concursos sobre discurso, né? O tempo verbal. Tá lá no discurso direto, a pessoa fala, o aluno fala, eu estou muito feliz. Agora, quando ele está no discurso indireto, o tempo verbal muda completamente, porque o narrador vai falar, o aluno João estava muito feliz. Eu estou presente, ele estava passado, ok? Então é bom ficar atento ao tempo verbal desses discursos. E essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido os 3 tipos de discurso e sobre enunciação. Qualquer dúvida, as páginas do livro didático aparecem na atividade de vocês de plataforma, vocês podem pesquisar e estudar o conteúdo